Oferecimento Gimo, 50 anos de qualidade comprovada. Boa noite, com muito prazer. Guerrilheiros da Notícia, hoje com a guerrilha brilhantada com a presença do Dr. Paulo Olímpio Gomes de Souza, professor Moacir de Araújo Lima, Cláudio Candiota, Jaime Koeneck e Antônio Carlos Baldi. Nosso e-mail está à sua disposição durante 1 hora e 15 minutos. guerrilheiros@guerrilheiros.com.br e o nosso fone e fax 3231-5180. Foi sepultado hoje o nosso querido companheiro Isaac Aynorn. O Moacir Scliar escreveu uma crônica belíssima na Zero Hora, cujo título é O Isaquinho do Bonfim. Para todos, ele era o vereador, professor e líder político Isaac Aynorn. No Bonfim, porém, ele era e sempre foi o Isaquinho. Isaquinho cresceu na Oswaldo Aranha, fez política estudantil e depois uma longa e vitoriosa carreira partidária. Mas nunca deixou o Bonfim, onde tinha vários eleitores. Conhecia-os a todos, convivia amistosamente com as pessoas. Nunca deixava de ir aos domingos pela manhã ao tradicional Bar João, onde idosos do bairro se reuniam para tomar café e contar histórias. Histórias que Isaquinho ouvia com uma paciência exemplar. Para ele, política tinha uma dimensão humana que nunca deixou de lado. Na história da política gaúcha e na história da comunidade judaica de Porto Alegre, será sempre lembrado com saudade. Porque era, antes de mais nada, uma bela pessoa. Que bonito. Eu estive lá no enterro. Um trecho vamos rodar. Chegar lá, os prós e os contras do Lucas, com a seguinte observação: gostaria de saber por que os judeus são contra o revisionismo histórico. Não tenho nada contra os judeus, mas acho que existem importantes assuntos de nossa história que deveriam ser discutidos e revisados. Eu também acho que todos os assuntos merecem revisão, merecem avaliação crítica permanente, isso não há dúvida. Claro. O que há um conceito... A história escrita pelos vitoriosos. Teoricamente, em princípio isso, né? Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte, é que o revisionismo tem se servido, tem se prestado para um instrumento de preconceito contra os judeus, negando o próprio Holocausto, se transformando num instrumento de esquecimento de toda uma memória. Recentemente, dias atrás, e a comunidade judaica faz questão de relembrar essas datas, se comemorou o 61º aniversário do Holocausto. Por que se comemorou? Porque nós não podemos esquecer essa tragédia que se abateu. Tem uma senhora que é sobrevivente da tragédia da Segunda Guerra, em que ela escreveu um livro, e ali registra, inclusive ela tem a inscrição do seu número como integrante do campo de concentração, Então, realmente, o revisionismo é aquela visão, a expressão é usada hoje normalmente, mas já estamos revisando a história, mas revisando a história de um ponto de vista distorcido, revisando a história de preconceito, exatamente, preconceito. Não, olha, não houve holocausto. Está aí o presidente do Irã agora questionando o holocausto. Acompanhar o carinho ao... Tchau, Isaac. Boa viagem. Mas eu fui lá no cemitério, sabe, me despedi do Isaac e achei que a cidade de Porto Alegre prestou uma homenagem muito bonita para ele, porque o que tinha de gente no cemitério era uma coisa impressionante. No velório, onde na Câmara Municipal também. Simplesmente não dá para dizer quem estava, porque não tem como, todo mundo estava. É verdade. Entende? Então eu achei que foi uma despedida que realmente ele merecia e que a cidade fez questão de uma homenagem que a cidade
fez questão de prestar para ele. Bom, vamos às notícias. Laura. Vamos então aos erros que derrubaram o Boeing. Tá. O relatório da Comissão de Investigação da Aeronáutica sobre a queda do voo 1907 da Gol, a ser apresentado amanhã, informa que a tragédia foi provocada por um conjunto de falhas. Entre os erros, a comissão sustenta que o Legacy, jato envolvido no acidente, não cumpriu o plano de voo. Segundo o Jornal Nacional, o Legacy, que deveria voar de Brasília a Manaus numa altura de 36 mil pés e depois subir um pouco mais para 38 mil pés, fez o percurso a 37 mil pés, faixa reservada ao Boeing da Gol, que vinha na direção contrária. Os dois aviões se esbarraram quando sobrevoavam o Parque Nacional do Xingu. Segundo a aeronáutica, o Legacy 600 teria perdido a comunicação com controle de voo. Nessa perda de comunicação, o jato percorreu 700 quilômetros até se chocar, então, com o avião da Gol. Ô Cláudio, pro leigo, desculpe se a pergunta é idiota. Vocês não conseguem falar com um que está indo? Por que não falam com o que está vindo? Exatamente. Essa é a regra elementar. Agora, nota bem que na notícia diz que uma série de fatores contribuíram para o acidente, eles só citam um. Né? Na verdade, só citam esse que é mais conveniente, sabe-se lá por que motivo, né? Mas na verdade, de fato, há uma série de erros que levam a um acidente aéreo. Nunca um acidente aéreo acontece por um único problema, né? E nesse caso, é de se presumir, por uma questão lógica, que equipamentos elétricos podem estragar. Então, o sistema elétrico do Legacy pode estragar como de qualquer outro avião. Aí existem outros sistemas justamente para prever, né, esse tipo de ocorrência, que é até comum haver um problema de rádio num avião, enfim. Apesar que esses aviões, eles têm dois sistemas, sempre duplos, né? Eles têm dois rádios, dois transportes, tudo é dois, né? De modo que foi alguma situação, entre outras, que há um problema de sombra entre radares e tal ali naquela região. Mas, de qualquer modo, não justifica o acidente, o fato do Legacy não ter mudado de altitude, porque uma matéria que saiu na revista Veja da semana passada reproduz a última comunicação do controle de tráfego aéreo com o Legacy. E nessa comunicação, o que disse foi o seguinte: identifique, que é um comando que o controle dá para o avião, ele aperta um botãozinho no painel e amplia na tela o código daquele avião. Então, vamos dizer, se o código transponder dele era 1435, aquele número cresce assim na tela para que o controlador enxergue ali o avião, né? E ele disse isso. Identifique. Ele identificou e disse o seguinte: mantenha o nível 370, 37 mil pés, sob vigilância radar. No momento que ele recebeu esse comando, ele vai fazer o quê? Manter 37 mil pés. Por quê? Ele está sob vigilância radar. Então foi por isso que ele não mudou de nível. Aí ele perdeu a comunicação. O que deveria ter ocorrido? Deveria ter se comunicado o outro avião. Porque a situação não é esperar para ver o que vai acontecer. Não se pode adivinhar em aviação, né? E quando dá uma pane, e pelo que aparentemente ocorreu, deu pane tanto no transponder quanto no sistema de comunicação, o avião não some da tela. Ele simplesmente some aquele númerozinho. Eles continuam vendo o avião ali, ó. Eles perdem uma informação, que é a altitude do avião. Então, o que deveria ter sido feito? O óbvio, que o Baldi acabou de falar. Eu aviso imediatamente o controle de Manaus e digo para eles o seguinte: você tem algum avião no setor tal? Porque eu tenho uma aeronave Legacy no nível 370, última comunicação nível 370. Obviamente que o controle de Manaus já tem um Gol aqui. Avisaria o Gol para que ele mudasse o curso durante os minutos, voe na proa tal, até a passagem do tráfego. Isso é uma coisa corriqueira para quem lida com aviação, até para piloto privado, que nem eu, que tenho o meu conhecimento é reduzidíssimo em aviação. Mas isso é algo elementar. De modo que não justifica, não elide a culpa, vamos dizer assim, né? Ainda que não se busque culpados, é bem que isso fique bem claro, então não vou usar a palavra culpa. Não elide a participação do controle de tráfego aéreo nessa sequência. Não elide a participação. Não o quê? Não afasta
Elite, não elite. Elide. Cadê o aparelhinho aquele? Mas não é esse o termo. Tá lá em Ele se cima. formou em Direito, agora está... Mas não é esse o termo. Tem que usar a terminologia, né? Tem que trazer, correto. tem que Obrigado. trazer o aparelho Tem, de sempre, surdez sempre. pro Não, seu Não, mas eu Flávio. sei, aqui, ó. Eu conheço. Conheço a Hein? Cola Mãe. Mas o... Leite Piá melhor não há. Não, é Lide, então. Não me lide. Não é Não me lide, lide. não é lide. Então toma leite Piá aqui, iogurte Piá, ó, de pêssego, ó, que maravilha, ó. Os pilotos da... Não se está buscando Aqueles culpados. pilotos não Isso aí é tomaram. importante. Para com esse troço, deixa ele falar. Isso é importante repetir. Não se está buscando culpados e ontem o doutor Barata comentou sobre isso. Em uma investigação de um acidente aeronáutico não busca culpados, porque ninguém intencionalmente... Sequência porque o mais provável nesse acidente é que os dois aviões tivessem explodido em voo, porque os equipamentos hoje são tão precisos que os aviões voam no eixo da aerovia. Isso significa que um estaria exatamente na frente do outro, bateria um nariz com o outro, explodiriam os dois ali. Então ninguém vai fazer uma coisa dessa de propósito, não é? De modo que quando se faz a investigação, só para concluir, quando se faz a investigação, se busca as causas para se evitar que ocorra novamente. O que a notícia que a Laura leu e as observações técnicas do Candiota demonstram é que pode até ter havido falha mecânica, mas na sucessão de falhas, mais uma vez, se destaca a triste conclusão de que o elemento humano, a falha humana, prepondera sempre. O que determina uma falha humana, aí poderá levar-se ou não a um juízo de culpabilidade. Isso é um outro momento. Mas a realidade, a triste realidade, que essa tragédia serviu para pôr a nu, trazer à tona a fragilidade do sistema de controle dos voos no país. Vamos ver, é que surgiu da tragédia... É que surgiu, Flávio. Bom, mas ele tem autoridade. Todo um questionamento a respeito de estamos ou não viajando ou voando com segurança neste país. E aí também é que surgiu também. uma lamentável ou um lamentável despreparo, que também foi posto a nu, do ministro da Defesa, Cruzes. que me parece que ficou bem claro em todas as manifestações dele de que ele tinha amplo desconhecimento do conjunto de problemas que envolviam aquele ministério. No geral e no particular. E isto, evidentemente, só uma crise, uma tragédia é que pode resolver. Espero que desta tragédia, que teve um preço tão alto e tão precioso, as consequências sejam na resolução desse problema. Eu tenho te assistido aqui, Candiota, tu tem observado, isso já vem se arrastando há muitos anos. Vamos encarar esse problema com seriedade e vamos programar, projetar para o futuro soluções, mas soluções efetivas diante da grandiosidade da aviação brasileira e da dimensão que ela alcançou hoje em dia. E tu sabes que eu hoje passei a tarde no aeroporto, né? Aí estava lá uma rede de televisão e me convidou para dar uma entrevista e fazer entrevistas. Rede Nacional. Rede Nacional, Ele é Então, presidente da Associação Nacional... Defesa dos Passageiros. Bom, Passasse a tarde esse escândalo. não, passei a tarde lá trabalhando. Porque, obviamente, eu preferia ficar na minha piscina do que no Estava aeroporto. desembaraçando a tua minha clientela nos voos. Mas aí, tu quer fazer o quê? Tá esnobando. Eu moro bem. Tá certo. Bom, Merece. aí Merece. então, trabalho para burro. Merece. 24 horas quase, porque os meus clientes têm Deixa o cara ter uma os meus clientes têm meu piscina. celular, me ligam a hora que quiser. Ô, Cláudio, passa por cima. Muito bem. Aí o que aconteceu? O jornalista começou a entrevistar várias pessoas que estavam no aeroporto, assim, aleatoriamente. Seu voo está no horário? Não, meu voo está com 1 hora de atraso. O outro, não, meu voo está com 2 horas. O outro tinha um que é até amigo meu,
O Hugo Hoffman, conhecido nosso lá da revista Grande. O voo do Hugo estava com 6 horas de atraso. Que horror. Ele estava indo para Buenos Aires. Parece que esse era o recordista. Era o recordista de atraso. Foi o que ele me disse, eu não cheguei a conferir, mas ele estava lá meio chateado. Muito bem. E todos... Olha, estava meio chateado. Com 6 horas de atraso. Eu vou te dizer aqui, aquele alemão, ele estava explodindo. Não, mas eu achei que ele estava muito assim, calmo. Se eu conheço o Hugo. Ele estava lá tranquilo. Mas aí faz o quê? Fica 6 horas no aeroporto? Ele estava lá, ele já estava começando a reconsiderar se ia ou se não ia, mas ele estava lá. Bom, ele é a esposa. Bom, mas aí, o resultado dessa enquete, vamos dizer, que ele fez ali, conversando com 6 ou 7 passageiros, todos responderam que não tinham mais confiança no sistema. Isso. Entendeu? Esse o problema. Então, as pessoas que estão voando hoje não têm confiança no sistema. Por isso que nós, da associação, e junto já com outras entidades de defesa do consumidor, nós estamos defendendo a volta do DAC. Por quê? Porque há 60 anos funcionou bem. Aí eles trocaram militares por militantes, em 7 meses nós fomos ao colapso. Então o que nós podemos fazer? Voltar aos militares e tirar os militantes. É a inversão do processo. Por quê? Porque sempre funcionou assim. Aí eu vejo um artigo que está publicado no site do Políbio Braga, assinado pelo tenente brigadeiro do ar Ivan Frota, que, graças a Deus, diz a mesma coisa que eu venho dizendo aqui há muito tempo. Né? Porque, vamos dizer, eu sou um piloto privado, não tenho conhecimento, não é? E sou um consumidor. Né? Agora, um tenente brigadeiro sabe 100 vezes mais do que eu, mas pelo menos diz nesse artigo exatamente o que eu venho defendendo aqui, que não é possível fazer a desmilitarização. Ele está dizendo o seguinte: desmilitarizar não, mas sim completar a militarização, ou seja, remilitarizar o que foi desmilitarizado. E ele justifica com argumentos, o artigo é muito longo, mas ele cita a quantidade de órgãos que estão sob o comando da aeronáutica. Então você pega o DAC, que é o coração quase que do sistema, e enxerta ali um órgão civil administrado por militantes que não tem o menor conhecimento de aviação. E esses militantes se reportam... Militantes do serviço, é esse? Militantes políticos, né? Militantes, é bom pôr, porque eu posso ser... militante de... Eu sou militante da aviação, eu trabalho nisso. Exatamente. Então, militante político. Militante político, exatamente. E aí esses militantes políticos, eles se reportam a outros militantes políticos. Então você vai ver, a quem eles estão se reportando? Estou lendo na mídia. A ministra Dilma. Mas o que a ministra Dilma sabe de aviação? Aí a reunião também participa da reunião o ministro da Defesa. Mas o que o ministro da Defesa entende? É lamentável. Então vocês têm o seguinte... Ele podia ser resguardado. Nós tínhamos que poupar a dignidade do cargo. Não, mas a ANAC não deixa eu falar. Tá lá cheia de militantes, né? Políticos. Exato. Então o que acontece? Você tem um grupo de militantes políticos que gerou o caos, né? E agora esse mesmo grupo tem que administrar o caos que ele mesmo gerou, para o qual ele não está preparado. Agora, que esses órgãos não têm a menor possibilidade de gerir coisa nenhuma, isso ficou claro. Não conseguiram gerir a crise da Varig e não conseguiram gerir a crise do acidente. Tanto que os familiares das vítimas, quer dizer, no momento de dor, tiveram que se organizar e pedir o afastamento da ANAC. E ainda tiveram que fazer mais. Eles é que comandaram, os familiares, imagina só, Flávio, tiveram que comandar a operação. Conseguiram rádios com empresas de telecomunicação, esses rádios de satélite, para que aqueles primeiros oficiais que estavam indo lá no local do acidente pudessem se comunicar. Os familiares das vítimas que fizeram isso. Então, quer dizer, é uma completa desorganização. Então, o que a gente viu? A má qualidade dos serviços públicos, que nunca afetou a aviação civil, no momento que se colocou militantes políticos, ficou igual ao resto. Agora não funciona mais nada. Não funciona a educação, não funciona a segurança, não funciona a saúde. Não fala inglês. E não funciona a aviação. No caso do acidente aéreo, que é o mais recente, se vê o absoluto despreparo, porque a partir daquele acidente, o que está acontecendo com o tráfego aéreo nacional? O que está havendo? O pessoal simplesmente larga, abandona. Houve uma crise semelhante nos Estados Unidos e eles tinham reserva para todos os postos. Demitiram 12 mil e botaram todo mundo. No outro dia tinha 12 mil no lugar. Então, o que acontece? Isso aí me lembra a frase de Einstein. Não se pode esperar a solução de um problema a partir da mesma consciência que o criou. Eu, em relação à ANAC, substituiria na frase do Einstein consciência por incompetência.
Não se pode esperar a solução de um problema a partir da mesma incompetência que o criou. Perfeito. Acabamos de receber um aviso meteorológico especial que diz que a entrada de um sistema frontal provocará pancadas de chuvas por vezes fortes, trovoadas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas aqui no sul e no sudeste do estado amanhã e sexta-feira. Do senhor Baldi. O quê? Falastrão do senhor Baldi. O falastrão, explica pra ele. Falastrão, que fala muito, desbobagem. Pare de incomodar a dona Laura. Um abraço, Guilherme Mariani. Mas sabe Guilherme, olá Aí que tal? vou aceitar a sugestão. Mas, Guilherme, me passa o e-mail que eu continuo na dúvida. Porque se vai ter predominância de névoa seca e úmida, o que não vai ter então? Entende? Não, mas, seu Guilherme, eu acho que teria que ser o seguinte. Muito obrigado por o senhor vir em socorro da minha ignorância. Teria que ser o seguinte: névoa seca de manhã e névoa úmida Mas à o tarde. Baldi já se conformou que tem duas névoas durante o dia. Falastrão, tá fica quietinho um pouco, Falastrão, para eu avisar que amanhã o Hiller Veículos abre às 8h30 da manhã. Hiller Veículos, na Lacertório, 4021, financiamento em até 60 meses, tem leasing também, se você quiser fazer um leasing na compra de um carro 0 km, também a Hiller Veículos faz. Portanto, amanhã a partir das 8h30, Hiller Veículos à sua disposição, com carros novos, seminovos e usados e financiamento em até 60 meses. Tem seminovos, né? É? Seminovos. Tem seminovos. Viu, Baldi? Não, disse pro seu Guilherme. Nas ligações DDD estaduais e nacionais e DDI internacionais, eu uso sempre o 14, porque é muito mais barato. Ligações com mais economia, porque o 14 é daqui. 14 é Brasil Telecom. Vamos agora, no próximo bloco, viajar com a Beth de Fenteller, da Ouro e Prata Turismo. Em seguida. Espumante, quem está espumando é o Baldi, ele nunca é lembrado. Ele vai ganhar o vinho. Revista Melhor Idade, se você ainda não comprou ou não assinou, aqui está ela na capa, o nosso querido professor Moacir de Araújo Lima. Uma revista muito interessante, olha, um material de primeiríssima classe, matérias muito interessantes. Você vai adorar essa revista que está à sua disposição em todas as bancas aqui da nossa cidade, em todo o litoral e em todo o Vale dos Sinos. E para assiná-la, tenho dito aqui como sugestão de presente de Natal, uma assinatura da revista, basta ligar para o 35 64 11 55 e adquirir a revista Melhor Idade. Em seguida. Um automóvel, um caminhão, tá, uma caminhonete, pode pronto, entrar. Um veículo. Um trator. Mas quando tu larga o que você quiser, eu estou me lembrando daquela televisão velha que eu tenho lá em Gramado. Vou botar embaixo o braço. Não, mas aí ela serve para botar dentro do teu motorhome. Não. Compra o motorhome e já bota a televisão dentro. Em seguida. E-mail que chegou do senhor Hamilton Martinez. Estou anexando uma notícia publicada hoje, dia 15 de novembro, no jornal El País, da Espanha. Esta é, lógico, em espanhol, mas para uma pessoa culta como tu, vai ser muito fácil de entender. Olha só como nos vem lá de fora, não é uma vergonha? Um grande abraço, Hamilton Martinez. Diz a notícia: la fortuna de ser deputado em Brasil. La fortuna, a sorte de ser dinheiro para ser deputado no Brasil. Los parlamentarios están entre los mejor pagados del mundo, con sueldos y dietas de hasta 34.700 euros al mês. Mas da onde que ganha isso um deputado? Não, tu tem que me trazer essa situação. Deputado não ganha 34.700 euros. Euros multiplica por 3? É 2,5. Quase isso. Ganha quase isso. Isso foi... Incluindo tudo um deputado federal hoje, incluindo tudo ganha em torno de 50 as mil. despesas individuais dos gabinetes, de cada gabinete de deputado e a estrutura que envolve. E isto foi veiculado e foi levantado, e por isso que essas agências internacionais receberam. Vou me candidatar. Eu sou de opinião que um deputado, um senador deve ganhar bem. 37 mil euros. Flávio, eu vou nós não sair... temos para pagar. Não tem. Tu não defende que o olha juiz aqui, ganhe bem? para ver só se tu me defende. Não defende que o juiz ganhe bem, que o promotor ganhe bem? Sim, senhor. Um deputado que agora, faz bem também deve ganhar ganhar bem tem tudo a ver com o poder pagar.
Tá claro? Entendeu agora? Eu vou sair da corte, já saímos com a proclamação da República, e agora temos outra corte em Brasília, onde há um nível, tá? Não vou nem questionar isso, mas o que me impressionou, e não sei se vocês já comentaram aqui, a semana passada, foi que Porto Alegre foi pelos índices, pelo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, foi muito bem classificada. E eu vi uma reportagem que me impressionou sobre modo, Baldi. As vilas da periferia, donas de casa, com água corrente nos seus casebres, dando condições sanitárias mínimas que toda pessoa, para ter dignidade, deveria ter. Sinta a firmeza de Antônio Carlos Baldi. Seja associado do Clube do Aposentado Panvel. Eu vou dizer apenas 3 vantagens que esse clube proporciona aos seus associados. 7% de desconto em medicamentos e perfumaria. 15% de desconto em medicamentos manipulados. Porque não estava dando espaçamento para pouso e tem que fazer órbita até aparecer o teu lugar para pousar. Mas isso é normal em todo mundo. É normal, mas não era normal no Brasil. Dá né? uma volta, 2, e aí... Porque aqui não tem tanto normal. avião. Não tem tanto avião assim no Brasil, né? Não tem. Nos Estados Unidos tem 260 mil aviões, aqui tem 12 mil. Como é que lá cabe e aqui não? Porque lá tem mais Por controladores. que tu não vai para lá? Eu vou, mas eu não vou agora. Agora eu gostei, eu gosto daqui. Tá bem, fica, Cândido. Eu não vou. Agora eu não vou. Nós vamos arrumar esse troço aqui. Nós primeiro vamos consertar Eles aqui. não são melhores que nós. Não, exatamente. Eu vou ficar, eu Muito gosto bem aqui. o quê? Muito bem. Não, muito bem apontando erros. Agora, o meu cunhado já foi. Agora, O meu tu cunhado já foi. tu quer vaquinha de presépio, né? Assim. Não, Muito é bem o verdade. que tu disse. Nós vamos melhorar o Brasil. Viu? Agora, o meu cunhado Mas já vai foi, levar ele foi tempo, na frente, é o precursor. Tá morando lá há 5 anos, o meu cunhado. Feliz da vida. Faz a mesma coisa. Tua sogra não Faz fala. a mesma coisa que fazia aqui e ganha 10 vezes mais. Mas tu gosta muito da tua sogra e tua sogra? Não, eu não posso, só se eles forem comigo. Se o meu sogro e minha sogra não for, não vou. Agora tem que cuidar porque vai ter um muro, né? Ah, o muro, mas o muro eu não quero sair de lá. Não, pois é. Não me importa o muro. Já voltamos. Oferecimento Gimo, 50 anos de qualidade comprovada.